É a terceira parte do livro A Arte da Política, a História que Vivi, de Fernando Henrique Cardoso. Um livro extensíssimo, de 635 páginas, das quais estamos aqui falando, tratando, comentando e passando vários trechos. E um livro que, quer queira, quer não, quer goste ou não do Fernando Henrique Cardoso, é um livro que faz parte da história do Brasil, tanto da história política quanto da história econômica, e nós estamos exatamente no momento da história econômica. Na primeira parte, tratamos dos primeiros capítulos, lá da fortuna a alguma virtude, depois aprendendo na política, e agora estamos na parte em que ele revela como foi parar do Ministério das Relações Exteriores para o Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, por ordem do presidente Itamar Franco, à época, e como ele vai planejar colocar em ordem, em progresso, um plano para restaurar a economia brasileira, o plano real, o plano que deu certo. Quer queira, quer não, deu certo. Claro, teve efeitos colaterais que podemos julgar terríveis, como a desindustrialização do Brasil. Porém, estabilizou a economia, fez com que a grande massa populacional, principalmente os mais pobres, pudessem ter alguma renda e pudessem fazer planejamento, fazer poupança, e de poupança haver novos investimentos na economia, etc, etc. Bom, vocês estão no Escuta Estuda, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Vamos continuar do ponto aonde a gente parou, que foi exatamente no momento que Fernando Henrique Cardoso recebe a notícia de que ele estava convocado para assumir o Ministério da Economia no governo de Itamar Franco. Sem mais sem menos, ou ele saía do governo ou ele assumia esta bomba porque o Brasil já tinha tentado acabar com a inflação diversas vezes, desde 1986, lá com o Plano Cruzado, o Plano Bresser em 1987, o Plano Verão em 1989, o Plano Collor, que confiscou poupanças em 1990, e o Plano Collor 2 em 1991. Depois veio a queda do Collor e o Itamar já tinha trocado diversas vezes os ministros da economia. Nenhum conseguia colocar em prática um plano de reforma monetária e de controle da inflação. E aí, claro, o Fernando Henrique Cardoso ele vai fazer seu diagnóstico assim que ele entra no ministério para saber o que estava acontecendo. Mas ele também faz algumas considerações. No espaço ali do segundo para o terceiro capítulo, ele foge um pouquinho dessa parte da economia. Antes de falar propriamente do plano real, ele trata ali novamente da Constituinte, porque ele precisa explicar como que estava o controle fiscal em relação a Constituição e como que ela foi criada, mal criada, exatamente, de uma forma, vamos dizer aqui, porca, sórdida, ruim, né? E vamos citar aqui os trechos que falam disso, e desta forma atrapalhou muito do seu trabalho para estabilizar a economia, né? Como a gente tinha dito também na parte 2, e descrevemos aqui que lá na página 96, Fernando Henrique ele demonstra em alguns trechos que os congressistas que eram da Constituinte estavam muito mais preocupados em manter-se no poder do que conquistar uma forma do Brasil ter poder, né? Isso na página 96. Agora na página 104 ele volta a lembrar este fator. Olha só o que ele fala da Constituinte. Fernando Henrique Cardoso, o liberal, né? Ele não gosta de ser chamado de liberal. Nas próximas páginas até a gente mostra aqui, né? Mas nessa página ele vai dizer o seguinte: não foi essa, contudo, a preferência dos constituintes, né? O que ele está dizendo aqui, o não foi essa, os trechos anteriores estavam dizendo
de um plano, de um projeto de país. Aí ele vai dizer: não foi essa, contudo, a preferência dos constituintes, nem o ânimo dos debates se centrou na pergunta: qual o melhor sistema de governo para o país? Mas sim, de forma muito mais conjuntural, quais as melhores chances de eu, o congressista, ou meu agrupamento, temos de ascender ao poder ou para nos manter, ou para mantermos-nos nele com um ou outro sistema. Faço injustiça a muitas pessoas. Não estou, porém, julgando intenções. Quero apenas mostrar as linhas das forças que atuavam na história naquele momento. Isto é, meus amigos, agora saindo da leitura, que os congressistas, na sua grande maioria, talvez poderia ter um ou dois ou três ali, que realmente estavam preocupados em fazer um projeto de país. Mas como que naquele momento o que valia era a maioria estava preocupada em manter-se no poder, em ter qualquer cargo, construir uma forma, um sistema em que eles pudessem sair do poder, voltar ao poder, sair, voltar e o grupo continuar ali, naquele momento ali. Ou seja, tudo que se tinha de projeto de poder foi abandonado ou jogado no lixo. Mesmo o que os militares poderiam ter feito, né? Claro, a gente considera que os militares saíram do poder por falhas na sua conduta, principalmente na economia, né? Eles tomaram uma decisão lá atrás de que não combateriam a inflação e sim conviveriam com a inflação, até um momento que não teve forma em 1980, 79, né, na choque do petróleo. As coisas saem de controle e a inflação torna-se galopante, se torna algo absurdamente terrível, principalmente para as pessoas mais pobres. E aí eles perdem sustentação ao poder e vão caindo. Mas fora essa inabilidade ali na economia, eles tinham um projeto de poder, havia um projeto de transformar o Brasil em uma potência mundial, e que no momento em que a Constituinte ela começa a ser formada, muitos ali tinham sim projeto de poder, muitos deles, mas a grande maioria dos indivíduos que estavam ali não estavam preocupados com o projeto de poder, segundo esses trechos, estavam sim preocupados em manter-se no poder, e é exatamente o que acontece hoje. Não mudou quase nada, talvez até piorou, porque os congressistas, antes, no momento que eles tinham que se eleger como deputados, senadores, ou mesmo os presidentes da República, quando eles faziam a sua campanha, eles passavam pelo crivo de uma mídia controlada, claro, oligárquica, mas controlada. Eles tinham que fazer. Agora não, agora a rede social tomou a parte, a rede social estrangeira tomando conta do debate, né, montando o cenário do debate, manipulando o cenário do debate brasileiro. E hoje você não precisa apresentar-se como um grande trabalhador, de quem fez uma carreira no trabalho, de quem estudou a vida toda, de quem trabalhou. Não precisa mais apresentar nada disso, é só lacrar na internet. Lacrar. E aí, lacrando na internet, se for jovem, melhor ainda, sem nunca ter trabalhado na vida, você vai poder entrar na política e ter a sua dominância ali. É só falar o que o povo quer ouvir. E a população onde a média educacional é abaixo de 8 anos, é claro que ela vai, de forma desesperada, entender, né? E a democracia que se formou ali, nesse trecho que nós estamos lendo do Fernando Henrique Cardoso, ela sim assegurava várias das liberdades ali de primeira e segunda geração, porém ela não preocupou-se em projeto de país. E anos depois, nós fizemos progressos tímidos, principalmente na área econômica, com o Plano Real. Mas fora isso, o Brasil transformou-se em um paraíso dos auxílios, paraíso... É importante ter auxílio sim, mas claro, né? Paraíso dos auxílios, paraíso das bets, das apostas, paraísos da pornografia, paraíso do funk, paraíso das
músicas sem letras, ou apenas apelações sexuais, e do outro lado, para reverberar, do fanatismo religioso, o paraíso da veneração política, e etc, etc, etc. Mas voltando ao Fernando Henrique Cardoso, que nós estamos assim tratando, ele diz que neste momento em que os parlamentares estavam apenas preocupados em manter-se ao poder, o controle financeiro foi pessimamente votado, foi algo terrível, terrível, né? E ele, claro, aí ele faz uma relação daqueles políticos que mais se importavam com o projeto de país, e claro que ele vai dizer que eram do PMDB, que depois virou PSDB. Né? Mas aí ele vai dizer do PSDB, que tinha uma consciência, mais a classe média, né? Na página 107 ele vai dizer o seguinte do PSDB, que seriam os mais responsáveis na política, mas é claro que ele vai falar isso. No momento que ele escreve o livro, o PSDB não estava na UTI, como hoje se encontra, né? Sendo um partido pequeno. E até chegamos a entender isso aí. Ele vai dizer, o PSDB, aqui, lembrando, o PSDB é uma dissidência do PMDB. Mas ele vai nos dizer aqui, né, o PSDB, na página 107, PSDB nasceu como consequência da presença de uma classe média urbana, profissional e universitária, mais incorporada às forças modernizadoras da sociedade e da economia. Mas mesmo lá ele vai dizer que a maioria também dos congressistas do PSDB não tinham um projeto de nação. Mas ele continua, já na página 109. No caso do PSDB, a frugalidade no uso da máquina pública e o repúdio ao esbanjamento de recursos e a ostentação de poder, somados à presunção de competência técnico-gerencial, constituem sua marca. Seus quadros são, em geral, universitários com boa formação profissional. Esta marca ou este estilo contrasta com o estilo PT, mais obreiro sindicalista, com uma ostensividade retórica moralista, nem sempre apoiada pela prática dos dirigentes. O PT se caracteriza também por uma conduta administrativa marcada por um assembleísmo de inspiração católico-popular ou esquerdista revolucionária, que torna infinita a distinção entre as decisões dos coletivos e a sua implementação. Isso foi escrito, claro, muito antes do desequilíbrio causado lá pela Lava Jato. No momento que sobe a Lava Jato e começa a grande parte da população sair nas ruas, lá em 2016, buscando e querendo, exigindo moralidade na política, sem partido, claro que depois começa a vir vários dos aproveitadores, e aí começa a ter um desequilíbrio terrível ali na política, né? E o Aécio Neves, que tinha perdido as eleições para Dilma por uma pequena porcentagem, né? E ele poderia liderar o PSDB naquele sentido, ele foi pego lá naquele episódio lá da cocaína e depois pedindo dinheiro para os irmãos Joesley. E ali acabou, morreu o PSDB, né? Depois, claro, o PSDB vai ter as suas lutas internas, ele vai tentar se reerguer nas novas eleições de 2018, através do Alckmin. O Alckmin, ele vai ficar bem fora ali de contexto, né? A população queria algo diferente. Teve ali o Bolsonaro, por mais que ele mostrasse a sua ignorância profunda em vários temas, a população agarrou ali de que tinha que votar nele. E é claro, começou a cair, ele estava na liderança, começou a cair, a facada realmente levou ele novamente à mídia principal, ele passou a ter uma cobertura jornalística total naquela facada,
e não precisou ir nos debates, pois tinha uma boa desculpa e acabou ganhando as eleições. E a partir dali o PSDB vai se afundando cada vez mais, né? O Geraldo Alckmin, ele vai nomear o Dória. O Dória, ele vai trair o Alckmin ali, porque o Dória queria ser candidato a presidente da República já em 2022, e ele vai trair o Alckmin nas convenções nacionais do PSDB. O Alckmin vai ficar praticamente desmoralizado nas suas decisões políticas, traído pelo próprio afiliado, e vai sair da política. Mas aí ele tem o convite do Lula, né? O Lula queria mostrar naquele momento de que ele não era tão esquerdista, pois ao mercado ele estava mostrando: se eu for muito esquerdista, vocês podem me tirar, e terá o Geraldo Alckmin, que é muito mais pró-mercado. E aí o Alckmin aceitou, porque já não tinha nada a perder, já estava absolutamente fora do circuito da política. Ele só pensou: se perder, tudo bem, perdi, continuo fora da política. Se ganhar, eu sou vice-presidente. E aí, claro, a história a gente já sabe o que aconteceu. Mas ele teve que sair do PSDB, já estava dominado pelo Dória, e o Dória não conseguiu o intento que ele quis, ele só afundou cada vez mais o PSDB. E aquele sistema que, conforme, agora voltando ao Fernando Henrique Cardoso, o sistema de equilíbrio que se cristalizou na democracia norte-americana de partido republicano e partido democrata, este equilíbrio ele também se desfez, né? Desmoronou o PSDB nas suas lutas internas, suas brigas ali, nas traições que aconteceram. O PSDB se fragmentou e o PL passou a fazer a oposição, porém com um radicalismo muito maior, radicalismo gigante. Por quê? Porque o radicalismo está muito mais ligado à reverberação que se tem hoje na internet, né? Quem lacra, se é dos negócios, lucra. Agora, quem lacra, vence eleições. Não precisa mais ser, como foi a origem descrita aqui pelo Fernando Henrique Cardoso, ser de uma classe média urbana, ser profissional, universitário, que era a característica do partido emergente, que estava se opondo ao PT e fazia a dobradinha do poder ali. E aí poderia falar: mas o PT conseguiu 4 eleições diretas, PSDB entrou em crise. Mas no momento da cristalização, isso aconteceu lá nos Estados Unidos também, os republicanos, até o Franklin Delano Roosevelt já tinha 4 ou 5 eleições diretas também, né? Isso seria normal no sistema. Mas, enfim, voltando à parte, houve um desequilíbrio e a classe média e universitária, que caracterizava o PSDB, descrita aqui por Fernando Henrique Cardoso, e que o acompanhou até o fim do seu mandato de presidente, e entregou o poder de forma democrática ao vencedor das eleições, o Lula, esse PSDB se fragmentou. A classe média urbana, ela ficou boa parte também radicalizada, e grande parte dessa radicalização foi lá para o PL, né, exigindo muitas outras coisas que nós não podemos falar. Mas, enfim, voltando aqui ao Fernando Henrique Cardoso. Vamos nos conter ao Fernando Henrique Cardoso e vamos agora ao plano real. O plano real que é importante tratarmos aqui. Na página 117, o Fernando Henrique Cardoso ele vai dizer o seguinte: os bancos oficiais emprestavam e não sabiam se ganhavam ou perdiam, o que pouco importava, já que a inflação gerava resultados fictícios nos balanços. Os estados contratavam dívidas impagáveis junto aos seus bancos para financiar déficits crescentes. E aí que liga-se ao trecho que ele passou. A arquitetura financeira orçamentária que se tinha na Constituição, ela era porca porque permitia com que os bancos públicos pudessem emprestar para os seus controladores.
E aí eles usavam a inflação para poder gerar superávites falsos, né? Porque a economia, o governo central emitia papel moeda sem lastro, os bancos públicos dos estados emprestavam esse dinheiro aos seus controladores faziam um balanço já no começo do mês, antes dos efeitos da inflação, e aí eles apresentavam que tinha lucro. E tinha lucro, quer dizer, lucro não tinha, né? É público, né? Na verdade, tinha superávit. E esse superávit ali naquele momento, ele era só fictício, porque 3 ou 4 dias depois, ele já seria carcomido pela inflação. Não valeria mais, porque se passasse a utilizar 4, 5, 10, 15, 20 dias depois, aquilo era papel sem valor nenhum, né? Tudo aquilo, mas passava-se essa ficção, né? E a arquitetura financeira que a Constituinte, não só a arquitetura financeira, a Constituinte tinha feito porque os parlamentares estavam mais interessados em se manter ao poder, permitia isso. E isso é um dos mecanismos da gastança, porque era necessário que qualquer governador pudesse gastar o máximo que ele pudesse, e o máximo, e além da capacidade real do Estado fazer aqueles gastos. Era muito mais do que a capacidade. E nisso o Estado, de forma real, criava déficit cada vez mais crescentes, déficits reais. Porém, na contabilidade, que acontecia no primeiro dia do mês, achava-se que tinha superávit, né? Continua o Fernando Henrique Cardoso já na outra página, na página 118. Né? O curioso é que o invento tupiniquim da correção monetária, que levou à indexação generalizada e aos ganhos inflacionários, seja via floating bancário, seja pelos ganhos do governo, dava a falsa sensação de formalidade à maioria que aprendera como conviver com a inflação e dispunha de condições para tanto. Isso quer dizer o seguinte, meus amigos. Isso quer dizer que a classe média, que era pouca, e a classe mais alta, ela conseguia guardar dinheiro. E aí essa classe, ela conseguia manter os seus ganhos no chamado indexação generalizada, que era um meio de fazer correções periódicas da inflação para que pudesse driblá-la, contorná-la. Era isso que o governo militar fez, né? Quando a gente lançar a nossa playlist de economia do Brasil, vamos explicar, mas também explico um pouco em algumas partes da economia. O float bancário eu explico lá no capítulo especial da economia, né, que são os ganhos através da inflação na hora que as pessoas, principalmente da classe média, tinham que tirar o dinheiro do banco para fazer pagamentos. O banco demorava 3 ou 4 dias depois de uma ordem de serviço. Esses 3, 4 dias o banco não considerava. Ou seja, o rendimento que se tinha da inflação desses dias, o banco guardava para ele. E as perdas, o indivíduo que tirava dinheiro se lascava. Mas como quem guardava dinheiro era apenas ali a classe média, média alta, né? Não a classe média, média baixa, que hoje nós temos várias divisões aí, né? Falar assim, classe média, média baixa. Né? E eu lembro que quando criança, meu pai falava que a gente era classe média, média baixa. E, na verdade, eu morava no Parque Santo Antônio, na periferia, coisa, éramos pobres. Mas, enfim, dizia assim, né, que naquele momento, então, você tinha toda essa forma que o Fernando Henrique chama de invento tupiniquim de correção monetária para enganar, driblar a inflação. Mas isso era driblado para a classe média, que guardava dinheiro no banco, que tinha alguma coisa que ainda assim perdia um pouquinho lá no float, ou os governos, na sua gastança descontrolada,
para fazer obras públicas e agradar o seu eleitorado. Mas é claro que isso não se sustentava, né? Muitas empresas não queriam trabalhar para o governo, por causa que sabia que recebia era pouco ou se esvaziava assim que recebesse. Então, era uma moda. Mas para os mais pobres isso não acontecia esse drible. Os mais pobres recebiam um salário e já tinham que correr rapidamente para os supermercados e fazer a compra do mês. Porque se não gastasse tudo naquele dia, 4, 5 dias depois já tinha perda da sua renda. Se ele recebesse 1.000 cruzeiros, esses 1.000 cruzeiros comprasse 100 coisas no início do mês, na hora que ele recebesse os 1.000 cruzeiros, se ele guardasse por 10 dias, ele já não compraria 100 coisas, compraria 80 coisas. E aí nós podemos falar, né? Mas aí vem a grande questão. O Fernando Henrique Cardoso, ele então fez a sua análise, toda a sua análise do plano real. O que estava acontecendo? Primeiro, da inflação. Quais eram as características da inflação brasileira? Era uma inflação muito mais de demanda? Era uma inflação muito mais de oferta? Era uma inflação inercial? São 3 tipos básicos. É claro que existem vários outros tipos, né? Mas qualquer inflação que se tenha no mundo, ela é um composto de diversas causas. Principalmente aquelas que eram galopantes, como a nossa, que chegava a porcentagens astronômicas no mês e no ano. Mais de 1000% ao ano nós tínhamos aqui de inflação. E aí tinha que se saber quais eram os problemas que levavam à inflação. Um dos principais problemas que se levava era a inflação inercial. A crença na própria inflação já fazia psicologicamente as pessoas aumentarem os preços. Os vendedores, aqueles que faziam vendas, aumentarem os preços por si só. Então já tinha um componente psicológico da inflação inercial. A questão também da demanda, a população recebia, já corria direto para o supermercado. É por isso que o governo tinha até escala de pagamento. Escala de pagamento era mais ou menos assim, né? Tínhamos o mês do dia 1 ao dia 30. Aí no dia 1 recebia os setores mecânicos, elétricos do país, né? Todas as empresas, públicas ou privadas, que tinham ali trabalhadores nesses setores, receberiam no dia 1. O pessoal dos serviços relacionados à educação, etc., receberia no dia 5. O pessoal lá da questão da siderúrgica receberia no dia 10. E o pessoal que trabalhava como profissionais, como médicos, enfermeiros, etc., da saúde, receberia no dia 15. Mas deu para entender, né? Isso acontecia para que não houvesse todo mundo, toda a população correndo aos supermercados no mesmo dia e alimentasse mais a inflação. Aí tinha que ter, porque sabiam que a população mais pobre, 80% da população, corria aos supermercados rapidamente. E fazia isso de uma forma abrupta e poderia alimentar mais a inflação. Então, quem era dono de mercado já sabia que isso ia acontecer e ia aumentando, né? Aumentando, opa, o pessoal vai receber, vou aumentar o preço. Daqui a pouco a categoria tal vai receber, aumentava o preço. Então era o fator psicológico ali no indivíduo, mas também o fator de demanda. O fator de demanda porque quando a população recebia, ela já estava ávida a correr e comprar de uma única vez. Então a demanda era em ondas e a produção não conseguia expandir na mesma velocidade. Porque para expandir a produção de mercadoria, tem que se fazer investimentos, e para fazer investimento tem que pegar empréstimos bancários, e o sistema bancário brasileiro não trabalhava corretamente na sua função básica, e sim com floating e outras sacanagens.
O sistema bancário brasileiro estava extremamente esquizofrênico, algo absurdamente terrível e que não prestava para um ciclo virtuoso da economia, de investimento em economia, como diz o próprio Fernando Henrique Cardoso. Então tinha tudo isso. Ou seja, também tinha-se inflação de demanda. A produção não conseguia acompanhar as ondas de demanda. Mas também tínhamos o que nós temos também hoje, e que ainda continua, parte da inflação de custos, né? Hoje, no Brasil, a inflação é mais de custos do que de demanda. É muito mais de custo. A infraestrutura brasileira está terrivelmente deteriorada. Não tem nada. Hoje, por exemplo, já passou-se 25 anos do início do milênio e nós não temos nenhuma grande obra no Brasil. Nada, absolutamente nada de grande obra também, né? O orçamento brasileiro é muito mal planejado. Os congressistas no Brasil estão muito mais preocupados não em construir a infraestrutura do país, mas sim em abocanhar parte do orçamento e passar para fazer a festa com o seu eleitorado, porque eles querem permanecer no poder. Uma vez que eles conseguem lacrar na internet, entrou no poder, eles têm que se manter no poder. Aí eles têm que pegar dinheiro dos cofres, distribuir para fazer festas, contratar sertanejos em pequenas cidades, entregar ambulância, entregar etc. Mas duplicação de estrada, ferrovias, etc. fica em quarto, quinto, sexto plano e não acontece. Temos 25 anos que não temos nada disso. E aí, inflação é de oferta hoje. Né? O que pressiona, está controlada. Desde o plano real, está controlada. O fato é que tínhamos então componentes psicológicos, a inflação inercial, a inflação de demanda e a inflação de oferta, de custos. A inflação de custos não seria resolvida ali, porque precisa de altos investimentos em infraestrutura. A inflação de demanda, aí poderia se pensar mais a fundo sobre o que estava acontecendo. E o Fernando Henrique Cardoso chega à questão de que os gastos baseados na inflação, com emissão de papel moeda sem lastro, né, pois era mais ou menos, tinha-se o gasto e para pagar as pessoas destes gastos, ia lá e jogava moeda na mão delas sem ter nenhuma garantia do controle da moeda no mercado. Ou seja, inflação. Inflação também alimentada pela emissão irresponsável de papel moeda. Isso gerava inflação e tudo isso era necessário para manter a máquina estatal, que era gigantesca. Tínhamos empresas públicas, bancos públicos que, como já foi dito aqui, emprestavam para os seus controladores, não tinha controle fiscal nenhum, como foi mostrado que os congressistas, quando construíram a Constituição de 1988, não prestaram atenção nisso. E tinha todo esse problema gigantesco que alimentava a inflação. A inflação de demanda, a inflação inercial, aí ele ia pensar uma outra forma de acabar com ela. Mas não com planos heterodoxos. Chegaremos lá. Então, na página 120, o Fernando Henrique Cardoso diz o seguinte: em seu conjunto, essas 4 frentes de batalha formavam o que entendíamos ser a etapa preparatória para um ataque frontal à inflação. Não havia como empreender a reforma monetária propriamente dita sem obter como pré-condição progressos significativos nessas frentes. Essas frentes, eles querem dizer o seguinte: ao analisar a inflação, ao analisar quem estava alimentando a inflação, ele tinha que fazer isso aí. Primeira coisa da frente era refazer o equilíbrio financeiro e orçamentário do Estado. Era ele que estava obrigando o Estado a emitir papel moeda sem lastro. Disciplinar a dívida dos Estados com a União. Os Estados também estavam pegando dívida porque era
só emitir papel moeda à União, e eles pegavam para pagar as dívidas aos bancos, repor aos bancos, mas aí alimentava mais a inflação. 3. Continuar as privatizações. Privatizações porque entendia-se que as empresas públicas eram deficitárias no real. No balanço, dentro da inflação, parecia superavitária, mas era só passar 2, 3, 4 dias que o déficit iria sendo crescente, pareceria ali. E o quarto ponto é voltar a pagar a dívida externa para voltar ao mercado financeiro global. Era esses os 3 pontos, né? Diz aqui o Fernando Henrique Cardoso, né, quando ele vai lançar aqui, essa questão, ó, quando ele trata da venda das empresas públicas, né? Cansei de ouvir falar em vender o patrimônio público a preço de banana. Eram as críticas que se tinha a ele. Continuando. Quando, na verdade, certas estatais tinham patrimônio negativo e requeriam constantes injeções de dinheiro por causa do alto endividamento e da má gestão. Outras empresas trabalharam durante bom tempo tendo como principal objetivo melhorar a vida dos seus funcionários, depositando exorbitâncias em seus fundos de pensão, por exemplo, e dando pouco ou nenhum retorno ao tesouro ou ao contribuinte. Nessa crítica que Fernando Henrique Cardoso diz é que as empresas não trabalhavam ali para obter lucro, para obter superávit, para nada disso. Apenas trabalhavam e sugavam grande parte do dinheiro público. E esse dinheiro vinha sob emissão de moedas sem lastro. Também era um dos pontos que alimentavam a inflação. É claro que ele fala da má gestão. É a má gestão que levava a isso. Mas poderíamos pensar na questão de vários estados possuem estatais e são bem geridas. Mas é uma questão sistêmica, porque na gerência dessas estatais, como a NASA, como estatais lá dos Estados Unidos, como estatais da China, etc., as regras elas são muito bem estabelecidas. Aqui o problema é de mudar essas regras. Como é dito lá pelo Fernando Henrique Cardoso, os congressistas constituintes, eles fizeram as regras pensando em se manter ao poder e não em criar uma eficiência, eficácia e efetividade nos negócios públicos. E aí, mudar as regras seria muito mais custoso do que vender as empresas públicas. Então era mais fácil vender do que mudar as regras e torná-las muito mais eficientes. O próprio Fernando Henrique também admite isso dentro do seu livro, que o esforço para mudar as regras das gerências das estatais levaria muito mais tempo, ainda assim gastaria-se muito dinheiro e o custo político talvez seria proibitivo, pois não permitiria a permanência do poder de muitos dos barões da política brasileira que estão até hoje. Só mudaram alguns nomes, né? Os barões hoje estão sendo substituídos pelos lacradores da internet. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Se inscrevam no canal. Depois iremos continuar a nossa explicação e os nossos contos aqui do Fernando Henrique Cardoso. E até a próxima parte da arte da política de Fernando Henrique Cardoso.